E ontem a seleção brasileira entrou em campo para enfrentar os mexicanos. E cá para nós, que jogo difícil. Para descontentamento geral da nação, o jogo terminou no 0-0 e muito embora nós, brasileiros, tenhamos acordado hoje, amargando aí uma ressaca de gols, o otimismo é a palavra de ordem para o próximo jogo. E para comentar os principais lances, ou seja, algo que ocorreu ontem, nós temos aqui como convidado o jornalista e comentarista esportivo Carlos Emory Júnior. Tudo bem, senhor? Tudo bem, Val. Você gosta mais de falar, de conceder entrevista, de assistir o Jogo do Brasil, assistir de outras... Um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Faz Sendo parte, esporte, né? Eu gosto. Então, mas o que aconteceu? O que nós podemos... Lógico, como bom brasileiro, você quer ver a sua pátria, né? Contente, feliz. Os jogadores sempre dizem que eles estão sempre felizes, né? Porque o salário é bom e tudo mais. Mas eles são brasileiros como nós. E eu acho que faltou um pouquinho ali de sorte e um pouquinho demais daquele goleiro danado que não deixou passar, né? Muito bem. Então, ele foi muito bom. Mas você quer que a gente passe um pouquinho do que aconteceu ontem para você comentar, ou você quer fazer um comentário agora e depois a gente passa? Aqui você manda. Um breve comentário. Então tá bom, então vamos lá. Um comentário bem rápido, assim. Assim como você falou do otimismo, eu também estou bastante otimista para esse próximo jogo. A seleção talvez não tenha feito aquele mesmo desempenho da primeira partida, onde o Brasil ganhou muito mais na raça, na vontade, do que na técnica. Ontem tentou ser um pouquinho mais na técnica, faltou um pouquinho de raça. Né? A seleção, até alguns jogadores um pouco... muito apáticos em campo, alguns, né, não todos, mas acho que faltou um pouquinho a mais, aquele algo a mais que o torcedor esperava dos jogadores. Mas ainda nessa fase de classificação, permite-se errar. Né? Nesse momento que o Brasil empatou, permite-se errar. Porque ainda tem o terceiro jogo e se o Brasil ganhar, está classificado. Já na próxima fase, já não se permite o erro, porque perdeu, cai fora. Então, digamos que o Brasil errou em um momento que poderia errar. Então, agora o que o torcedor espera realmente é uma evolução para o próximo jogo. Explique para nós esses cartões amarelos. Por que tanta preocupação com o cartão amarelo agora, nessa fase que você está falando? Está sendo permitido errar, né, tudo certinho, depois vamos para outra fase e depois o cartão zera e fica mais complicado, mais rígida. Vai ficar também as regras. Porque em uma competição normal, o jogador ele fica suspenso quando acumula 3 cartões amarelos. Na Copa do Mundo, esse número cai para 2. E os cartões eles só são zerados depois das oitavas de final. Ou seja, tem os 3 jogos da fase de classificação e mais o jogo das oitavas de final. Então, se o jogador tomar um cartão, por exemplo, o Neymar, que é o principal jogador da seleção, ele está pendurado. Se ele tomar um cartão contra Camarões ou contra o jogo das oitavas de final, seja contra a Holanda, a Espanha, Chile, ele está suspenso para as quartas de final. Então, esse fato de ter um cartão a menos, isso é bastante preocupante. Por isso, a preocupação com os jogadores brasileiros. Tá certo. Nós vamos ver alguns lances, né, do jogo de ontem. Eu acho que nós vamos passar aqui o que nós ficamos 90 minutos lá torcendo. Tem muita gente que não torce tanto, viu? Fica comendo lá, né, o churrasquinho, bebendo a cervejinha. Mas, ó, esse lance. Esse é o goleiro bom, né? Esse é o Ochoa, goleiro que foi o destaque. Mas o que a gente tem que ver é que se o goleiro do México foi o melhor em campo, quer dizer que o Brasil também não jogou tão mal, né? Quer dizer que ele teve trabalho nesse lance, né? O impedimento. Foi engraçado porque se a bola entra, o goleiro o bandeirinha estava correndo para o meio campo, ou seja, ele ia validar o gol. Né? Então, como foi para fora e marcou o impedimento, foi um pouco confuso. E esse aí, um dos chutes, né, do México, o México arriscou muito de fora da área. A defesa brasileira, ao mesmo tempo que assustava um pouquinho, né, também estava segura, porque o México tinha que arriscar de fora da área porque não conseguia entrar na área brasileira. E esses rebotes do goleiro, né? Você acha que nós estávamos, tá vendo? Pois é, mas o rebote assim, às vezes é um pouco de posicionamento do atacante e também um pouquinho de sorte, né, do goleiro ter sido inteligente de espalmar para o lado, não espalmou para o meio da área. Essa talvez tenha sido a grande defesa, né, do Ochoa na partida. Mas senti que o Brasil também poderia ter arriscado um pouco mais os chutes de fora da área.
O Brasil toda hora tentando um cruzamento na área, tentando finalizar. E bem lembrado, e todos os chutes de fora da área do México colocaram em risco, olha lá, ó. Passaram muito perto. Passaram muito então, perto. O Brasil né? tinha que arriscar também. Você concorda que sobrou oxigenada e faltou talento ou não? Tá todo mundo bonitão, tá todo mundo, né? Talvez não seja com talento, né? Talvez aquela garra, um pouquinho mais de garra, né? Alguns jogadores um pouco apáticos, né? O Paulinho, que é um jogador que tem confiança de muitos torcedores, tá muito apático, né? A gente não tá vendo o Paulinho ele é um jogador muito importante. E o Fred também. Acho que o Fred, né? E tem o Marcelo ali tentando cavar também. O Daniel Alves, né? tá muito preso. Abaixo também, tá muito abaixo do que o torcedor está acostumado, né? E o Paulinho é aquele jogador do meio campo, é aquele jogador que, quando o México ataca, ele seria o primeiro homem a dar o combate. Aí tentar evitar esses chutes de fora da área. E na hora de puxar o contra-ataque, ele é o segundo volante, não é o volante de marcação. Então é ele que tem que ter essa velocidade para carregar a bola. E a gente não está vendo isso nele. Né? Nenhuma das duas partidas ele fez isso. Olha, um rebote agora sensacional também, pois que a gente poderia ter emplacado aí. Olha, você vai ver, olha só. É verdade. E o Brasil, é verdade, contra a Croácia também, o Brasil tem que tentar aproveitar mais os rebotes. Né? Mas isso eu acho que eles estão sabendo disso. Né? O Filipão, ele não é de total olhinho fechado, não. Né? Ele tem essa noção do que está acontecendo e nós temos que realmente, e todos os comentaristas, ontem a gente estava assistindo, né? Você deve ter assistido muito mais que nós, porque é o seu segmento, né? Mas todos falando, nós estamos falando de Copa do Mundo, nós estamos falando das melhores seleções que estão aqui, né? Com certeza. E a arbitragem, o que você está achando? De uma forma geral, eu estou gostando. Estou gostando das arbitragens. Claro, a gente teve aqueles problemas, inclusive com o Brasil, né? Pequenos problemas, mas de uma forma geral, eu acho que os juízes estão se saindo bem, né? Claro, errar, o juiz está sujeito a errar, né? Ele tem. Mas tem muita tecnologia hoje à disposição, né? Sim. Principalmente na hora do gol, né? A gente teve aquele lance do jogo da França contra a Honduras, que foi o gol, a bola entrou milímetros ali, centímetros, e com aquela nova tecnologia que a FIFA desenvolveu, o juiz brasileiro, Sandro Meirahit, conseguiu validar o gol e o validou de forma correta. Então, essa tecnologia, esse tipo de tecnologia, eu sou a favor. Agora, se é uma tecnologia que você tem que parar o jogo para fazer, não, acho que aí também fazer não. uma análise, não, tem que ser no quebra emoção, o clima do né? jogo, tem que ser na emoção. Né? Tá certo. Se é algo que vai ser decidido em segundos, como é o caso do gol, tudo bem. Olha, vou pegar esse japonês agora, né? É aquele lá? Vou pegar então, vamos lá. 106 anos da imigração japonesa, trouxeram assim uma cultura, levaram um pouco dessa cultura, né? Como é que está o Japão? No futebol. No futebol. Começou perdendo para a Costa do Marfim. Né? Era um jogo onde realmente um jogo chave para a classificação, porque a Costa do Marfim também briga com o Brasil para se classificar, com o Japão, perdão, para se classificar. E o Japão começou jogando bem, saiu na frente, 1-0, e aí parou. Só deu a Costa do Marfim, o Japão se recuou demais, chamou a Costa do Marfim para o jogo. E a Costa do Marfim não estava com o principal jogador, que era o Drogba. Ele estava no banco. E a Costa do Marfim tentando fazer o gol e não conseguia. Ele entrou, é um jogador que mesmo não fazendo lances que poderiam mudar a partida, ele tira a atenção da marcação. Né? Ele é um jogador que chama a atenção, faz com que os jogadores fiquem menos preocupados com outros atletas. E foi isso que aconteceu. Ele entrou na área em 2 cruzamentos, 2 lances seguidos. Em 3 minutos, a Costa do Marfim virou o jogo e para o Japão, uma estreia que poderia ter sido melhor, se não tivesse recuado tanto. Mas o time ainda tem chance de classificar e precisa acordar, não pode recuar tanto assim. Você torce? Torço. Torce, lógico. Torço. Perguntinha para finalizar aqui, né? O Hulk fez tanta falta assim? Fez bastante falta pela importância tática dele. Ele é um jogador que, taticamente, ele é muito importante, porque ele apoia no ataque e ele ajuda muito na marcação, porque ele é um jogador muito forte fisicamente, então ele consegue ir, voltar, ir para o ataque, ajudar na defesa. Então, taticamente, ele é muito importante. E ontem o Ramírez entrou no lugar dele, não foi tão bem, né? Principalmente no apoio ao ataque. Eu, particularmente, teria começado com o Bernard, que entrou no intervalo no lugar do Ramírez, porque é um jogador de movimentação e que pode tentar fazer essa função do Hulk.
principalmente no apoio ao ataque. Tanto que no primeiro lance dele já tivemos uma chance de gol, né? Mas o Hulk fez falta, assim. Contra Camarões ele deve voltar. Esperamos que volte. Né? Esperamos que ele volte. Pergunta final. Sim. Prometo, tá? Porque ele tem um monte de compromisso, né? Tá. Quem está de mais e quem está de menos na seleção brasileira? Na seleção, quem está de mais? Eu acho que assim, o Neymar está bem, porque apesar de ontem não ter desequilibrado, ele está fazendo... Você viu que eu não perguntei do Neymar, mas ele como comentarista, a audiência aumenta quando eles falam, né? Mas ele está de mais ou está de menos? Está demais, porque assim, ele está fazendo o que o torcedor espera dele. Ele pode não ter desequilibrado o jogo ontem, mas ele está buscando o jogo, ele está tentando, em um lance, às vezes, resolver a partida. Né? O Luiz Gustavo está demais, está muito bem nas duas partidas, muito bem. E a dupla de zaga, né, do Brasil, o Davi Luiz e o Thiago Silva, estão demais também, estão muito seguros, estão muito bem. Quem está de menos, Paulinho e Daniel Alves estão devendo ainda, mas vamos torcer para que eles melhorem. Tá certo, Carlos Zemmour Júnior aqui com a gente, prata da casa, formado aqui na nossa Unicesumar, né? E apareça sempre. Nós temos aqui o nosso quadro de esporte, quem sabe a gente possa tê-lo mais vezes aqui com a gente, tá certo? Um grande abraço, obrigado mesmo por esse momento que a gente vem aqui, mais como torcedores do que realmente críticos e técnicos, né? Nesses 200 e tantos milhões de técnicos que o Brasil tem. Sucesso sempre na sua carreira, obrigado. Convite, sempre à disposição, sempre que precisarem, podem contar comigo. Tá certo. Nós vamos aí a um breve intervalo, daqui a pouquinho lápis, papel e calculadora à mão, porque chegou aquele momento, daqui a pouco, de falarmos sobre economia no lar. Vamos lá? Então, um intervalinho e a gente volta já.